Olá, meus irmãos umbandistas, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa tanto para quem é cambone, tanto para quem está começando os trabalhos espirituais dentro da Umbanda, porque hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre os 10 erros mais comuns que todos os cambones cometem dentro do terreiro. E quando que eu vou falar sobre esse tema? Obviamente, após a nossa vinheta. Então, vamos lá. Olá, meus irmãos. Sou pai Adriano de Ogum. Você está no canal Aldeia do Cacique. Olha, eu já vou adiantando que essa lista não é para criticar ninguém, né? Mas sim para trazer consciência. Porque, afinal de contas, o papel do cambone é sagrado, né? E eu já fiz até um vídeo gravando sobre a função, né, de todos os cambones dentro da Umbanda. E é fundamental, né, para o bom andamento dos trabalhos espirituais. E aí, então, é importante você fique comigo até o final para a gente poder aprender juntos. Muito bem, né? É claro que todos nós estamos em um aprendizado e é normal nós termos alguns erros, né? Cometer alguns erros, né? No início, né? Ou em algumas casas que talvez não sejam bem esclarecidos quais são as suas funções, né? Dentro do terreiro, dentro da corrente mediúnica, né? O problema é quando esses pequenos erros começam a repetir e acabam, então, prejudicando o trabalho das entidades, né? E é por isso que hoje eu vou trazer esses 10 erros aí que todo cambone deve evitar. E também, né, fica como uma dica para melhorar, né, em cada uma delas, né? Eu vou pontuar como a primeira, né, falar demais nos atendimentos espirituais. Cambone ele não deve interferir na conversa da entidade com o consulente, né? O silêncio e a atenção são grandes aliados neste momento. Então, o Cambone, quando às vezes ele quer ele dar a consulta, né? Isso torna-se um erro que quem tem que dar a consulta de fato é a própria entidade que está manifestada no médium ali, né? O Cambone, ele, nesse caso, né, ele deve permanecer ali prestando atenção, porque é uma forma que ele vai ter de aprender também, seja algum trabalho em específico, né, ou seja, para ao final da gira orientar aquele consulente que estava ali e que possa ter alguma dúvida no final. E aí a gente já entra no erro número 2, né, que é o ficar desatento. Um cambone distraído, ele atrapalha a gira muito, né? Então, estar presente de corpo, mente e coração faz toda a diferença, né? Então, o que eu quero dizer é ficar prestando atenção ali exatamente naquele médium da qual você está cambonando, ou às vezes um médium ele pode estar cambonando até 2 ou talvez 3 entidades ali. Então, é ficar totalmente atento, estar presente de corpo mesmo, que pode ser que seja necessário a busca de algum item, seja uma vela, seja um alguidar, caso na casa possua, né? Ou fazer alguma anotação de um banho. Então tem que ficar atento, porque na maioria das vezes as entidades, quando estão falando com o próprio consulente, tenho certeza que às vezes ele vira para o próprio cambone para falar alguma coisa, para aprender alguma coisa, né? Para ensinar alguma coisa sobre o que está acontecendo, porque às vezes a conexão entre o consulente e o médium não está fluindo de alguma forma. Então, tem que estar de corpo presente, não ficar desatento, né? Um erro que eu já presenciei é o uso do celular durante a gira. Pois é, isso quebra, de certa forma, a vibração do ambiente, né? Dentro do terreiro, a prioridade é o espiritual, né? Então, eu mesmo já presenciei, então, médium
Cambone, né, que ficava usando o celular na gira. Gente, isso não pode acontecer, porque isso vai atrapalhar. Se fosse algo pertinente para o momento, mas ainda assim evitar o celular é muito importante, né? Eu vou nomear como número 4, né, demonstrar impaciência com o consulente. Óbvio, né? Às vezes o consulente ele pode demorar para falar ou acaba se emocionando, né? E o Cambone precisa ser paciente, lembrando que a caridade ela não tem pressa. E às vezes o Cambone ele vai ficando impaciente também, talvez porque o médico consulente que está ali, né, ele não quer ainda, ele não se sente seguro de falar abertamente, né, quais são os seus problemas, né, o que ele está passando naquele momento ali. Então nós temos que ser paciente também, né, com esse nosso consulente. Como um erro número 6 é não conhecer as linhas de trabalho. Cambone, você tem que conhecer todas as linhas de trabalho que o seu terreiro possui, né? Eu estou falando de essencial você estudar e saber diferenciar a chegada de um preto velho, a chegada de um caboclo, ou a forma de como eles agem, ou se o médium tiver, por exemplo, né, mais de um Exu, saber diferenciar quem é que está chegando para que você possa providenciar as coisas, né, para que ele possa trabalhar. E isso acaba, de certa forma, fortalecendo, né, porque você está dando, o auxílio que você estará dando será totalmente muito mais cheio, muito mais amplo, muito mais completo, inclusive para o trabalho que será executado ali. Muito bem. E nós chegamos então ao erro de número 7, que é querer corrigir o consulente. Gente, quem orienta sempre será a entidade, né? E não o Cambone, né? Afinal de contas, não existe Cambone do Cambone, a gente costuma dizer, né? Então cabe a você prestar atenção com humildade, né? Porque afinal de contas a humildade é a chave para se ir longe, né? Deixa que a entidade fale. Mesmo se você quisesse ter falado alguma coisa, a entidade já viu que aquilo que você pensou, o seu raciocínio, poderia estar até correto, mas não é momento ainda daquele consulente saber daquela informação, ou talvez não daquela forma que você teria dito, tá? Então deixe que a entidade tome conta. Chegamos então ao erro de número 8, né, que é demonstrar cansaço ou desânimo. A energia do Cambone, ela contagia de tal maneira que isso poderia influenciar, inclusive nas consultas, né? Mas se ele se mostra desanimado, isso afeta a vibração de todo o trabalho que está sendo desenvolvendo ali. Se você não se sente motivado, se você não se sente, se você sente-se desanimado ou até cansado, o conselho que eu daria basicamente é converse com a entidade antes para mostrar como você está e de repente você vai para assistência, porque aí você pode ser atendido também como um consulente comum, porque aí você deve ser tratado inclusive, e aí se isso permanece por mais tempo, eu já recomendo que você converse com seu pai de santo, com seu sacerdote, né? Ou sua sacerdotisa, sua mãe de santo, sua madrinha, para ver o que mais em adicional poderia ser feito. Talvez você precisasse de algum banho, talvez você precisasse até ter um afastamento do terreiro. É que depende, isso vai de motivo a motivo, né? E importante, então, que haja essa conversa com seu dirigente espiritual. Chegamos, então, ao erro de número 9. Guardar julgamentos ou fofocas. O terreiro é espaço de luz, né? E nada de ficar levando mágoas ou julgamento para dentro dos trabalhos, né? Às vezes o consulente que você está ali, você já conhece, né? E talvez aquele consulente não gostaria que a sua conversa, a conversa que ele teve com a entidade, você levasse para fora. Não faça isso, né? Isso vai atrapalhar totalmente os trabalhos que foram já desenvolvidos ali. E não cabe a nós espalhar a fofoca de algo que tenha acontecido em uma consulta, né? Não faça isso, né? Isso atrapalha a corrente mediúnica, né?
E chegamos então ao erro de número 10, que é esquecer que Cambone é missão e não é um status, né? O Cambone está ali para servir e não para aparecer. Nem a entidade está ali para isso, na verdade, né? E quem serve com amor cresce espiritualmente. Quem busca o reconhecimento perde a sua essência de trabalho. Primeiro, os reconhecimentos virão e vai acontecer, e é natural, né? É naturalmente que os reconhecimentos acabam surgindo, né? Eu tenho certeza que todos os médicos que dão consulta vão querer que você fique com ele para que você possa trabalhar em parceria com as energias, né? Então isso vem automaticamente. Então, seja sempre proativo, né? Uma dica adicional, né? Seja 100% proativo para que as entidades possam aproveitar da sua energia e fazer o melhor trabalho que existe. Meus irmãos, se você já cometeu algum desses erros, não se culpe. Afinal de contas, todos nós já passamos por isso. O importante é perceber, refletir e mudar. Ser Cambone é servir a espiritualidade com toda humildade, dedicação e com amor. É uma das missões mais belas dentro da Umbanda, porque é nesse processo em que nós aprendemos. Entenda que, enquanto nós estamos camboneando, ele também faz parte de um desenvolvimento mediúnico, afinal de contas, nós estamos aprendendo juntamente com as entidades. Muito bem. Então, se você conhece alguém que cometeu algum desses erros, compartilhe, né, a essas pessoas e em todas as suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, este é o momento. Inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para receber então todas as notificações sempre com um vídeo entrar no nosso canal. Eu sou o Pai Adriano Jogum e você está no canal Aldeia do Cacique. Até o próximo vídeo.